Pessoal, algumas pessoas pediram para que eu pudesse passar rapidamente sobre algumas questões de fundamentos. Então, graças aos pedidos, vamos lá. O serviço social ele surge na transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. É apenas no capitalismo monopolista que nós, enquanto assistentes sociais, teremos espaço na divisão sociotécnica do trabalho para poder executar as nossas atividades enquanto assistentes sociais. Uma vez que é neste contexto que o serviço social será um executor terminal de políticas sociais. O Estado ele vai lançar mão de políticas sociais para acalmar a população que estava reivindicando, que estava protestando, devido a todo o cenário econômico e político daquele período. Então, é nesse processo de transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista que vai surgir, né, a profissão do serviço social. Não esqueçam disso, é na era do capitalismo dos monopólios, ou também chamado aí ordem monopólica. Então, é só no capitalismo monopolista que a profissão de serviço social ganha espaço na divisão sociotécnica do trabalho. A nossa profissão não é uma evolução da caridade, não é uma evolução da ajuda. Ela nasce para atender fins plenamente estipulados naquele período, através do controle da classe trabalhadora. Não esqueçam disso, tá? Nós discutimos bastante essa questão do surgimento do serviço social a partir da perspectiva do próprio José Paulo Neto. Em cada espaço, o serviço social ele ganha características próprias. No Brasil, a nossa profissão ela vai surgir com a primeira escola de serviço social de São Paulo em 1936. Porém, é necessário entender todo o período que antecede ao surgimento dessa escola. Vamos lá para a década de 20. Na década de 20, por um lado tinha a Igreja Católica e por outro lado tinha o Estado. A Igreja Católica, ela vivia um momento onde perdia inúmeros fiéis, devido ao avanço do protestantismo e aos vários escândalos envolvendo a Igreja Católica. Era necessário recuperar esses fiéis. Por isso, a Igreja Católica passa a atuar no social, objetivando recuperar esses fiéis, resgatar esses fiéis. Por outro lado, nós temos o Estado. A década de 20 é marcada por inúmeras reivindicações e protestos da classe trabalhadora, principalmente na década anterior também. O Estado passa a lançar mão de políticas sociais para acalmar essa classe trabalhadora, porque eles estavam colocando em ameaça a ordem econômica. Então, por um lado, eu tenho a Igreja Católica que estava buscando recuperar os seus fiéis. Por outro lado, eu tenho o Estado que quer acalmar essa população, que quer acalmar a classe trabalhadora. O que acontece? Estado e Igreja Católica se unem. Fruto dessa união, Nossa Senhora é proclamada como padroeira do Brasil. Nós vamos ter a questão do ensino religioso nas escolas públicas. Fruto dessa união entre Estado e Igreja, surgem alguns movimentos, entre os quais o SEAS, em 1932. O SEAS era composto por um grupo de mulheres da Igreja Católica que recebiam o apoio do Estado para, de certa forma, acalmar essa população. Então, eu tenho o SEAS em 1932. Duas mulheres do SEAS vão para a Europa fazer serviço social. Quando elas voltam para o Brasil, elas vão fundar a primeira escola de serviço social de São Paulo, em 1936. A primeira escola de serviço social de São Paulo terá influência europeia. Com isso, os assistentes sociais eles vão estudar a doutrina social da Igreja Católica. A doutrina social da Igreja Católica ela é expressa através da Rerum Novarum, através da 40º ano. Então, tem uma influência belga aí na década de 30. A perspectiva de atuação dos assistentes sociais é uma perspectiva de moralização da população. Não esqueçam isso. Na década de 40, o serviço social brasileiro vai adentrar o serviço social norte-americano. Com isso, nós teremos a influência do positivismo no serviço social brasileiro. Aos poucos, a perspectiva da moralização, ela será substituída pela perspectiva do ajustamento, porque o positivismo,
ele tem a intencionalidade do ajustamento. Então, assim, pessoal, década de 30, perspectiva belga, perspectiva europeia, doutrina social da Igreja Católica, perspectiva da moralização. Década de 40, perspectiva do positivismo, ajustamento. Não esqueçam disso. Na década de 40, nós teremos também a questão do surgimento das grandes instituições assistenciais, SESI, SENAI, Fundação Leão XIII, Legião Brasileira de Assistência. Essas instituições serão fundamentais, porque elas vão possibilitar o aumento do mercado de trabalho para os assistentes sociais e, além disso, os assistentes sociais passam a ser assalariados. Além desta questão, essas instituições passam a fornecer bolsas de estudo para quem quisesse ser assistente social. E isso vai ser extremamente importante para a nossa profissão, porque vai estimular a mudança gradativa do perfil dos assistentes sociais. Se nós tínhamos apenas assistentes sociais ligados à alta burguesia, com o surgimento dessas bolsas para quem quisesse fazer estudo social, eu vou ter também aí profissionais oriundos das classes não apenas da alta burguesia. Então, as grandes instituições assistenciais possibilitam o aumento do nosso campo de trabalho, o nosso trabalho assalariado, possibilita também essa mudança de perfil dos assistentes sociais. Entre a década de 40 e a década de 50, nós temos o que ficou conhecido como desenvolvimento de comunidade. E o desenvolvimento de comunidade, nós já detalhamos bastante nas nossas aulas presenciais, possibilitará que o assistente social entre em contato direto com a população. E isso vai ser primordial para que na década seguinte, década de 60 aí, a gente possa fazer surgir o que ficou conhecido como movimento de reconceituação. Então, desenvolvimento de comunidade, década de 40, década de 50, será fundamental. Aí, nesse período aí, década de 40, década de 50, principalmente, nós temos a interiorização do serviço social. O serviço social deixa de estar apenas nas grandes capitais, né? Então, tem vários aspectos importantes da contextualização histórica. Na década de 60, devido a todo o período histórico da década de 50, principalmente, o serviço social latino-americano vai, de certa forma, possibilitar que surja na nossa profissão o que ficou conhecido como movimento de reconceituação. Movimento de reconceituação é um fenômeno latino-americano. Não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Europa, apenas na América Latina, tá? Entre os quais o próprio Brasil está inserido aí neste processo. No Brasil, o movimento de reconceituação, ele vai se dar após um ano de implantação da ditadura militar. Ditadura militar, 1964, movimento de reconceituação, 1965. No primeiro momento, eu tinha uma grande frente de profissionais lutando e fazendo críticas àquele serviço social tradicional. Essa grande frente de profissionais era composta por dois grandes segmentos. Aqueles que queriam apenas modernizar o serviço social e aqueles que queriam romper totalmente com o serviço social tradicional. Então, eu tinha uma grande frente composta por esses dois grandes segmentos. Em 1971, 72, essa grande frente vai se fraturar. De um lado vai ficar aqueles que queriam apenas modernizar, os modernizadores, e de outro lado vai ficar aqueles que queriam romper totalmente com o serviço social tradicional, os radicais. Então, essa grande frente aí se fratura em 1971, 1972. Em 1975, o movimento de reconceituação se congela. Segundo José Paulo Neto, o movimento de reconceituação ele acontece em 1965 a 1975. Ele dura apenas 10 anos, porque em 75, devido a todo o processo de repressão da ditadura militar, o movimento de reconceituação ele vai se congelar. Neste processo, o serviço social ele vai se voltar para discutir algumas questões internas da própria profissão, instrumentais, metodologia, objeto, devido ao processo da repressão que a ditadura implantava naquele período. Embora o movimento de reconceituação durou apenas 10 anos, o José Paulo Neto traz para a gente que teve várias conquistas e vários equívocos. A principal conquista foi que nós deixamos de ser executores terminais de políticas sociais. Nós tivemos também
uma união dos assistentes sociais da América Latina e várias outras conquistas trazidas pelo José Paulo Neto naquele artigo da revista Serviço Social e Sociedade número 84. Em relação aos equívocos, o José Paulo Neto ele também traz vários equívocos do movimento de reconceituação. Um dos equívocos é a questão do ecletismo, do próprio marxismo aí. Nós líamos autores que liam Marx e que às vezes interpretavam de forma equivocada o próprio marxismo, né, o próprio Marx. Então, José Paulo Neto ele traz tantas conquistas quanto os equívocos neste artigo. Em 1979, nós teremos o Congresso da Virada, que foi um congresso fundamental dentro da profissão do serviço social. É o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, é onde nós realmente nos posicionamos a favor da classe trabalhadora. Só voltando aí, em relação ao próprio movimento de reconceituação, neste contexto, nós tivemos, então, o desenvolvimento de 3 perspectivas. O próprio José Paulo Neto, nesse livro, ele traz essas 3 perspectivas, que é a perspectiva modernizadora, a perspectiva de reatualização do conservadorismo e a perspectiva da intenção de ruptura. E o José Paulo Neto, nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai falar assim, que dentro da perspectiva modernizadora, nós tivemos 2 seminários, que foi o seminário de Araxá, em 1967, e foi o seminário de Teresópolis, em 1970. Dentro da perspectiva da reatualização do conservadorismo, nós tivemos o seminário de Sumaré, em 1978, e o seminário da Alto de Boa Vista, em 1984. Então, perspectiva modernizadora, Araxá, 67 e Teresópolis, 70. Perspectiva da reatualização do conservadorismo, Sumaré, 1978 e Alto da Boa Vista, 1984. E dentro da perspectiva da intenção de ruptura, nós vamos ter o método BHI, que será desenvolvido de 1972 a 1975, tá bom? Beleza, pessoal? Dentro da década de 80, nós temos um amadurecimento intelectual dos próprios assistentes sociais. No início da década que nós vamos ter a publicação do primeiro livro de serviço social que traz a profissão, a história do serviço social a partir das lutas da classe trabalhadora, do conflito existente entre capital e trabalho, que é o livro Relações Sociais e Serviço Social do Brasil, da Yamamoto e do Raul de Carvalho. Além disso, é nesse contexto que nós teremos, por exemplo, a abertura do curso de doutorado, a expansão dos cursos voltado aí à formação docente do próprio serviço social. Em 1982, nós teremos a ruptura com aquele serviço social de caso, grupo e comunidade e passamos a ter uma formação um pouquinho mais crítica, voltada a uma análise das contradições da sociedade capitalista. Em 1986, nós teremos o primeiro código de ética que se posiciona a favor da classe trabalhadora. E na década seguinte, nós teremos aí um amadurecimento da profissão do serviço social a partir da lei que regulamenta a profissão, que é a segunda lei que regulamenta a profissão até hoje, que é a Lei 8662 de 1993. Nós teremos aí o 5º Código de Ética, lembrando que o primeiro Código de Ética 47, segundo 65, terceiro 75, quarto 86. E nós teremos então o 5º Código de Ética, que vai dizer como que nós teremos que nos comportar em relação ao usuário, em relação à instituição empregadora, em relação a outros profissionais, tanto que é o Código de Ética que está vigente até hoje. Além disso, na década de 90, nós teremos em 1996 as diretrizes curriculares para os cursos de serviço social, que irá enfatizar que o nosso objeto de trabalho é a questão social em suas diversas expressões. A década de 90, ela será um espaço fértil para que a gente possa direcionar o que ficou conhecido como nosso projeto ético-político. Lembrando que o projeto ético-político, ele vai ter as suas bases, as suas protoformas lá na década de 70, com todo o processo de movimento de reconceituação e depois, em 1979, com o Congresso da Virada. Então, desde lá da década de 70, nós já temos aí as bases para o projeto ético-político. Porém, é na década de 90 que esse projeto ético-político realmente se desenvolve. O projeto ético-político não está escrito em nenhum lugar, mas ele se expressa em alguns documentos básicos. Código de Ética, Lei que regulamenta a profissão, diretrizes curriculares. A prova de vocês, pergunta aberta à redação.
Se tiver alguma coisa sobre a prática profissional do assistente social, não esqueçam de falar da importância do projeto ético político. O José Paulo Neto, quando ele enfatiza sobre o projeto ético político, sobre a discussão do projeto ético político, ele traz os 11 princípios do Código de Ética. E nós trabalhamos bastante essa questão do artigo do José Paulo Neto sobre o projeto ético político. E eu acho que o projeto ético político, certeza absoluta que cai, porque é um discurso que está na boca de todos os assistentes sociais. Então, pessoal, projeto ético político, se você não lembra, pegue agora à tarde, agora à noite, amanhã, antes da prova, e vai estudar projeto ético político, porque vai cair projeto ético político. Beleza? Década de 90. Também, de certa forma, nós temos a questão do acirramento do neoliberalismo na sociedade brasileira. Por um lado, nós temos os direitos conquistados na Constituição lá em 1988, mas a década de 90 ela é marcada pelo sucateamento das políticas públicas. Nós temos a expansão do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele busca possibilitar que as políticas sociais sejam privatizadas, sejam focalizadas, seja pontual, e isso vai impactar no nosso cotidiano profissional. Neoliberalismo também cai nessa prova sem dúvida nenhuma. Espero que vocês tenham estudado todas as indicações que eu direcionei durante as nossas aulas presenciais. Não esqueçam que nós somos trabalhadores assalariados, que nós, enquanto assistentes sociais, assim como qualquer outro trabalhador, temos inúmeros desafios no nosso cotidiano profissional devido à nossa condição de trabalhador assalariado. Não esqueçam que nós temos uma relativa autonomia, segundo a própria Yamamoto. Não achem que nós, enquanto assistentes sociais, temos que salvar o mundo. Não esqueçam que nós não podemos ser nem fatalistas e nem messiânicos. Fatalista, nada vai dar certo. Dona Maria é assim, Dona Maria vai morrer assim. Não adianta fazer nada, não dá certo, sistema capitalista é eterno. Não podemos ser fatalista, mas também não podemos ser messiânicos. Achar que a nossa profissão vai salvar o planeta Terra. E a nossa profissão sozinha, ela não vai conseguir fazer, por exemplo, a revolução. Nós não vamos conseguir destruir a sociedade capitalista apenas enquanto categoria profissional, né? A militância, ela tem que se dar muito além, não dentro da profissão em si, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não esqueçam, assistentes sociais, trabalhadores assalariados, também temos sentimentos, também sofremos as consequências negativas da sociedade capitalista, a precarização. Tenham esse direcionamento. De repente, a pergunta aberta vai ser para falar um pouquinho sobre os desafios da profissão do assistente social. Se falar sobre os desafios da profissão do serviço social, do assistente social na sociedade contemporânea, não esqueçam dessa discussão que nós somos trabalhadores assalariados. Não esqueçam disso. Se for para falar dos desafios atuais da profissão de serviço social, não esqueçam também da precarização das políticas públicas, do sucateamento das políticas públicas. Tenham essa visão crítica, não tenham uma visão romantizada da sociedade. Não achem que a assistência social vai salvar o planeta Terra. Tomem muito cuidado. Façam uma redação de forma crítica, se posicionando, mas se posicionando teoricamente, mostrando que há possibilidades, mas que os desafios são imensos. Não esqueçam que a nossa profissão de serviço social ela é ligada a toda uma conjuntura histórica. Bom, pessoal, eu quis gravar esse videozinho de menos de 20 minutos para trazer alguns aspectos importantes da história do serviço social. Teria muito mais coisa para a gente ficar debatendo, mas como é um processo de revisão, não dá para ficar falando muito, né? Abraços, beijo, até mais, boa sorte nesse concurso. Próximo vídeo eu vou fazer um panorama geral sobre o edital. Tchau, pessoal, até mais.